aconteceu o arrebatamento, os crentes foram transformados, Jesus veio até as nuvens, levou a igreja até o seu encontro. Os mortos em Cristo ressuscitaram e foram junto com a igreja até a presença do Senhor Jesus. Todos chegaram na presença do Senhor Jesus de modo transformado, com corpos glorificados, ok? Na presença do Senhor Jesus vai acontecer então o tribunal de Cristo, onde as obras de cada crente vão ser julgadas. Não é um tribunal de condenação, todo mundo foi salvo pela graça, mas é um tribunal de prestação de contas do que eu fiz com a minha vida enquanto servo de Deus, como eu guardei o meu depósito diante da presença do Senhor, tá? Pois bem, depois do tribunal de Cristo, então, a Bíblia vai narrar uma outra coisa que vai estar acontecendo no céu. A tribulação vai estar acontecendo na terra. A gente não entrou na tribulação ainda, mas no céu, depois do tribunal de Cristo, um outro evento que a Bíblia narra são as bodas do Cordeiro. Tá? Abra sua Bíblia, liga a sua Bíblia lá em Apocalipse 19. Apocalipse 19, de 7 a 9. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O que é bodas? Casamento. Cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui ele está falando de duas coisas. Primeiro que o versículo 7 e 8 é uma música, né? É uma dessas canções que vão acontecer no céu, que narram algum evento que está acontecendo ali. Ele está fazendo uma poesia de algo que vai acontecer, de algo grandioso que vai acontecer. E o versículo 9 é uma conclusão, tá bom? Então, a música, ela se refere às bodas do Cordeiro. Quando alguém se casa, o casamento está relacionado a quem? Ao noivo e à noiva. Então, as bodas do Cordeiro, elas são para quem? Para o noivo. Quem é o noivo no caso aqui? Aqui ele é chamado de Cordeiro, e nós sabemos porque ele é chamado de Cordeiro, porque ele ofertou a sua vida em favor da sua noiva. É por isso que ele é chamado de Cordeiro. E quem é a noiva? A igreja. Como que nós sabemos que a noiva é a igreja? Porque em todo o Novo Testamento, inclusive no livro de Apocalipse, a igreja é chamada de noiva, noiva de Cristo. Essa nomenclatura que Jesus dá para o seu grupo, para a igreja, esse título que a Bíblia dá para a igreja, ele tem um sentido. Ele tem um sentido. A gente não é chamado de noiva de Cristo à toa. Por quê? Porque o que acontece num casamento? O noivo se une à sua noiva, a quem ele ama, até o fim. Então, Jesus nos ama e um dia nós estaremos com ele. Ele morreu para que um dia nós estivéssemos com ele para todo sempre. Para todo sempre. Então, nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Efésios capítulo 5 fala sobre essa simbologia. Abre lá, Efésios capítulo 5, aquele texto lá que fala do marido e da esposa, né? Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É nesse momento que Jesus vai se encontrar com a sua noiva, do modo como está sendo descrito aqui. Pura, santa, sem defeito. Ele está falando de quem? De pessoas, está falando de nós. Nesse momento, finalmente então, a gente vai ter uma festa celebrando a nossa união com Ele. A gente já passou por um julgamento, por um bate-papo bem difícil com Ele, mas agora é festa. Porque agora a salvação é pela graça. Se você não aproveitou muito bem a sua vida, ainda assim você é perdoado por Deus. E a partir de agora, você vai estar unido com o seu Senhor, que purificou você, que transformou você, que fez de você uma nova criatura e que terminou a boa obra que Ele havia começado na terra. Porque quando a gente for transformado, ali nós vamos ter então a boa obra de Deus sendo finalmente concluída na vida de cada um. Agora todo mundo vai estar santo, puro, sem defeito
na presença do noivo. Todo mundo que eu digo é igreja. Então, as bodas do Cordeiro, eu entendo que elas são para a igreja. Esse projeto que começou em Atos capítulo 2 e que terminou no dia do arrebatamento. A igreja é um projeto de Deus. Ela teve início, ela está tendo um meio, nós estamos hoje no meio, talvez na parte final já, mas ela terá um fim. Esse projeto vai ter um fim. Esse projeto é de um grupo de pessoas específico. Aqueles que se converteram a partir de Atos capítulo 2, em Pentecostes, quando a igreja surge, e que se converterão até o dia do arrebatamento. No arrebatamento, a igreja vai chegar ao seu fim. Todo mundo que se converteu a Cristo nesse projeto, nesse meio tempo, é chamado igreja. É chamado noiva de Cristo. Agora, esse momento aqui das bodas do Cordeiro não é só para a noiva e para o noivo. Porque vai ter mais gente aí. É interessante porque, olha para o texto de novo. Versículo 9. Versículo 9. Então me falou o anjo. Apocalipse 19, 9. Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados, felizes são aqueles que são convidados a quê? A ceia das bodas do Cordeiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Num casamento, quem participa? O noivo e a noiva. E quem mais? Os convidados, os amigos. Quando Jesus vira para João Batista, o que ele diz para João Batista? Qual que é o título que ele dá para João Batista? João Batista é o amigo do noivo. João Batista não é a noiva, nem o noivo. Ele é o amigo do noivo. Por quê? Porque ele não fazia parte de um projeto chamado igreja. Ele morreu antes. Então, quem vai estar aqui presente? Aí tem duas possibilidades. Alguns vão entender que nesse momento, então, já estarão aqui presentes os santos do Antigo Testamento, mas eles não são a noiva, eles são os convidados, os amigos, vão estar tudo na mesma festa, vão estar todo mundo junto para sempre, mas eles não fizeram parte desse projeto final chamado igreja. Fizeram parte de um projeto anterior, mas eles vão estar na festa. Eles são os convidados da ceia. Outros vão entender aqui nesse texto que ele está se referindo não aos santos do Antigo Testamento ainda. O projeto para o povo do Antigo Testamento é outro. Daqui a pouco ele vai voltar à tona. Mas ele está se referindo aqui àqueles que forem morrendo durante a tribulação. Aqueles que forem morrendo durante a tribulação por causa do nome. Lembra que vai estar acontecendo um perrengue aqui na Terra. Aqueles que foram morrendo durante esse período final da igreja, que a igreja acabou de subir para o céu, estes também vão entrando na festa, eles vão entrando um pouco depois, mas eles vão chegando na presença do Senhor Jesus. Eles vão então ser convidados para a ceia, para a festa de casamento, entendeu? Mas a igreja. Não como igreja, não como noiva, mas salvos pelo mesmo Cordeiro, pessoas que fazem parte. É. A questão é o privilégio. A questão mesmo na tribulação. São salvos. Haverá salvação na tribulação. Então, se forem pessoas do Antigo Testamento ou pessoas que forem morrendo durante a tribulação, a questão é a nomenclatura. Eles não são chamados de noiva. Esse é um privilégio que nós recebemos hoje. Nós, por quê? Porque nós não rejeitamos o Messias que veio. Nós abraçamos o Messias e nós defendemos o Messias e nós pregamos o Messias crucificado e ressurreto dentre os mortos. A salvação é disponível para o povo que veio antes de Jesus. Estará disponível depois que a igreja for embora. A igreja não salva ninguém. Jesus salva pessoas por meio da palavra e do Espírito Santo. Mas a questão é que nós servimos para um propósito. E o Senhor Jesus nos dará uma honra especial de sermos chamados noiva de Cristo. Então, haverão outras pessoas ali, pessoas ou que fazem parte do Antigo Testamento, ou as pessoas que morreram durante a tribulação e serão levadas até a festa, essa celebração que vai começar ali e vai durar por toda a eternidade, mas ela vai ser interrompida por alguns momentos, né? Mas a questão é, a partir desse momento, das bodas do Cordeiro, a igreja nunca mais ficará longe do seu Senhor. Ele nunca mais será levado para um outro plano cósmico e a igreja vai ficar aqui na Terra esperando ele voltar por mais algum tempo. Não. A partir de agora ele voltou e ele está para sempre junto com a sua igreja. Ele ainda não voltou para a Terra. A segunda vinda ainda não aconteceu. Mas ele já voltou para o seu povo. E o seu povo foi até ele. O casamento aconteceu. Quando ele voltar, o noivo agora não se afasta mais da noiva. Onde ele for, a noiva vai atrás. E a noiva virá com ele para a Terra. A igreja voltará com ele para a Terra na sua segunda vinda. Bom?
Então, um outro detalhe aqui dessa questão das bodas é que nesse momento vai se cumprir a palavra de Jesus lá em Lucas capítulo 22. Abre Lucas capítulo 22, por favor. Versículo 14 até o 18. Chegada a hora, versículo 14, Lucas 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, na hora da ceia. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Agora olha o versículo 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e repartir entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então, nesse momento das bodas do Cordeiro, vai acontecer o quê? Uma grande ceia, uma grande festa. Nós entendemos que é nesse momento que Jesus vai voltar de novo a participar da ceia. Ele vai voltar de novo a tomar vinho, que é o que ele está falando aqui. O que ele está dizendo em Lucas 22, 18 eu só vou voltar a tomar vinho no dia em que eu celebrar o meu casamento com a igreja. No dia que a gente estiver junto no reino de Deus. E agora, para simbolizar que nós estamos juntos no reino de Deus, a expressão que a Bíblia usa é ceia. A ceia das bodas do Cordeiro. E ceia para o judeu pressupõe vinho. E é nesse momento, então, que vai se cumprir Lucas 22, 18. Jesus vai voltar, então, a festejar na presença da sua noiva, né? Da sua noiva.